Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à segunda aula do nosso curso. E como eu mencionei na introdução deste curso, eu não quero que você aprenda a criar um aplicativo Android de qualquer maneira. O meu objetivo é te ensinar a criar um aplicativo Android considerando as melhores práticas do mercado para que você possa dar o próximo passo na sua carreira profissional. Criar aplicativo Android é muito fácil. Abrir aqui Activity, abrir aqui o arquivo principal do Compose e sair digitando código e colocando várias camadas, tudo dentro de um único arquivo, é muito fácil. O mais difícil é você saber como que você organiza e projeta aí o seu aplicativo para que ele seja escalável, para que o código seja um código bonito, para que seja fácil de manter esse código e para que você ganhe experiência e seja notado aí no mercado como sendo um dev profissional aí diferenciado dos outros devs, né, para que você se destaque na sua carreira e você tenha mais oportunidades. Então, meu objetivo é te ensinar a construir aplicativos de qualidade, com código bom, de forma que você consiga evoluir projetos de maneira mais fácil, utilizando uma arquitetura aí, recomendada pelo Android, o MVVM, né, e outras boas práticas. Então, nesta aula, a gente vai implementar a primeira tela da nossa aplicação, que é a tela que vai fazer a listagem de tarefas. Então, aqui do lado direito, já tem um aplicativo aqui funcionando, né? Esse aqui vai ser o resultado final. Então, a gente tem aqui o aplicativo com a listagem. Nós temos, por enquanto, apenas uma única tarefa cadastrada, contendo o título da tarefa, contendo aqui o cheque, para a gente poder marcar se essa tarefa ela foi concluída ou não. E temos aqui a opção de excluir essa tarefa. Então, nesta aula, a gente vai implementar, né? Iniciar a implementação dessa tela de listagem de tarefas, beleza? Então, para a gente poder seguir aqui as boas práticas de desenvolvimento, eu não vou apenas criar aqui código igual maluco dentro da minha Activity, né, e misturar tudo aqui dentro. Eu vou organizar aqui o nosso código de uma maneira que fique muito mais fácil da gente evoluir ele no futuro, né, utilizando uma arquitetura aqui mais recomendada para você, beleza? Deixa eu só fechar esses outros arquivos que a gente tem aqui. E aqui agora do nosso lado esquerdo, dentro da pastinha SRC, eu vou começar a criar aqui alguns pacotes para poder organizar melhor o nosso projeto. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar um pacote chamado domain. Então, vou criar aqui um novo pacote, vou chamar esse pacote de domain, né, que representa o domínio da nossa aplicação. E a primeira coisa que eu gosto de fazer, né, se a gente dá uma olhadinha no nosso aplicativo, né, qual que é o domínio desse aplicativo aqui? É uma lista de tarefas, é um to-do, onde a gente tem aqui o título e a descrição. Então, a gente vai representar esse to-do dentro aqui do nosso pacote de domain, criando uma classe de dados chamada to-do. Então, eu vou criar uma classe de dados aqui, vou chamar essa classe de dados de to-do, né? A gente pode criar como uma data class, e aqui a gente vai definir então o nosso domínio, né? O que o nosso to-do precisa? Ele precisa de um ID, então vou digitar aqui val ID, que vai ser do tipo long. A gente precisa aqui de um val title, que vai ser do tipo string. Precisamos aqui de uma description, né? Se a gente quiser adicionar uma descrição, que vai ser do tipo string, mas eu vou deixar aqui como opcional, porque a gente pode criar um to-do sem ter uma descrição, pode ser apenas com o título. E a gente vai ter aqui uma outra variável que vai ser, eu vou chamar ela de isCompleted, só para poder diferenciar aqui do que o Gemini sugeriu, né? Que vai ser do tipo booleano, para a gente poder representar aqui o nosso domínio, para ver quando que a tarefa ela foi feita ou não, beleza? Então já temos aqui a nossa classe de domínio representada. E outra coisa que eu gosto de fazer, já é uma boa prática que eu estou te ensinando aqui, que você dificilmente vai ver aí em outros conteúdos, eu já gosto de criar alguns fake objects aqui. Então eu vou criar um comentário chamado fake objects. E aqui eu gosto de criar alguns objetos fakes para a gente poder trabalhar depois com o preview do Compose de maneira mais fácil. Eu estou falando ao mesmo tempo escrevendo e não estou conseguindo escrever. Então fake objects. Beleza. Então, o que a gente faz aqui? Eu vou simplesmente, né, criar aqui uma variável chamada todo1 e vou instanciar aqui o nosso to-do. Então, aqui eu vou tentar usar a sugestão do Gemini para a gente poder, né, ganhar velocidade. Então, veja que agora com o Gemini nos ajudando aqui, ele já conseguiu entender que existe uma classe to-do e todos os atributos que essa classe to-do tem. Então, aqui, só de eu apertar o Enter, ele já sugeriu para mim o código que tem que ser digitado. E, é claro, para a gente poder ganhar tempo, né, produtividade, eu vou apenas digitar aqui e apertar a tecla Tab para ele poder preencher aqui todo o código para a gente. Então, é dessa forma que eu estou utilizando, né, o Gemini nos meus projetos hoje em dia. Né? Eu escrevo algum código, ele aprende como eu escrevo esse código e depois, na base do Tab, eu vou completando o código e assim vou ganhando velocidade no meu dia a dia. Então, vou repetir esse processo aqui, vou criar 3 objetos de to-do. Então, vou criar aqui o to-do 2, vou só apertando o tab aqui, dessa vez eu não consigo completar tudo, não tem problema. Vou criar o terceiro to-do aqui, e tá bom, vamos deixar apenas esses 3 to-dos aqui, e vocês vão entender daqui a pouco por que eu criei esses fake objects aqui, eles vão facilitar muito a nossa vida na hora da gente desenvolver aqui a nossa tela.
Vamos agora criar o arquivo aqui onde a gente vai implementar a nossa tela de listagem de tarefas. Então, mais uma vez, uma boa prática aqui, eu gosto de organizar bem o nosso projeto. Eu vou criar aqui um novo pacote dentro desse pacote de UI. Como esse pacote de UI, né, ele está aqui mesclado com esse theme, eu não consigo, né, criar um arquivo diretamente dentro de UI. Aqui mesmo na visualização de projeto, eu gosto de clicar aqui no pacote principal, botão direito, vou criar aqui um novo pacote e aqui basta digitar UI. Ponto, e aqui eu consigo criar outro pacote dentro aqui de UI. Eu vou criar um pacote chamado Feature, eu gosto de colocar todas as features dentro desse pacote para poder organizar aqui a nossa aplicação, e por enquanto eu vou criar diretamente aqui o nosso novo arquivo, vou chamar esse arquivo aqui de list screen, ele vai ser um file, e aqui dentro a gente vai criar a nossa tela no Compose. Eu vou utilizar aqui o Live Template, então eu vou digitar aqui comp, para ele poder completar para a gente aqui um código, né, já padrão, com a anotação @composable, e eu vou chamar essa função de list screen, vai representar aqui a nossa tela. Vou apagar aqui o nosso modifier, eu gosto de seguir uma estrutura, né, de criar sempre 3 funções composable. A próxima função composable que eu vou criar aqui, eu vou chamar essa função de list content, para poder separar a criação, né, do meu conteúdo aqui, tudo que vai ter de fato na minha tela, de como eu vou construir essa tela aqui com as dependências que eu preciso para a gente poder ter facilidade na hora do preview. A terceira função é a função de preview, então vou digitar aqui o prev e vou dar enter para ele poder completar para mim já com a anotação @preview. E aqui então eu vou chamar nessa função de list content preview, porque eu quero fazer o preview apenas da minha lista aqui content e não da minha list screen. Depois, com o tempo, vai ficar um pouco mais claro para você. Aqui no nosso preview, a gente sempre vai querer chamar aqui o nosso to-do list theme, para a gente poder colocar, né, ver como é que o nosso aplicativo está ficando dentro do nosso tema, né, considerando aí o material design. E aqui então vou chamar nosso list content, que é o que a gente quer mostrar no preview, beleza? Fazendo isso, se eu clicar aqui neste ícone, a gente vai conseguir inicializar aqui o nosso preview. A primeira vez ele sempre pede para poder fazer um build e refresh, é o que nós estamos fazendo. Ele vai mostrar para a gente aqui um preview vazio, né, porque a gente não implementou nada ainda, beleza? Deixa eu só minimizar um pouquinho aqui. E o que a gente quer fazer? A gente quer criar a estrutura da nossa tela. Então, a nossa tela aqui de lista de tarefas, ela tem uma estrutura que é a seguinte, a gente tem aqui todo o conteúdo que a gente precisa, e aqui embaixo, do lado direito, a gente tem esse botão aqui, esse Fab, que vai nos levar para uma outra tela. Então, como é que a gente constrói uma estrutura de tela dessa forma aqui no Compose? É muito simples, aqui dentro de List Content, aonde vai ficar o conteúdo na nossa tela, existe um componente chamado scaffold, né, que é um esqueleto, ou seja, ele vai dar para a gente aqui um esqueleto de uma aplicação Android, né, considerando o Material Design. Então, tudo que o Material Design oferece, ele vai trazer para a gente dentro desse scaffold. Então, a gente tem, por exemplo, aqui o nosso Fab, né, que a gente consegue implementar de maneira fácil, a gente consegue mostrar aqui um snack bar. Então, assim, tudo que tem no Material Design, né, que é um esqueleto para a gente construir uma tela, a gente consegue fazer dentro aqui do nosso scaffold, beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa, então, que a gente vai fazer é dar uma olhadinha no que esse scaffold tem. Eu vou abrir aqui essa função e veja que se eu parar o mouse aqui em cima, a gente vai ter acesso aqui a todos os parâmetros dessa função. Então, tem o modifier, tem o top bar. Então, se eu quiser mostrar uma top bar aqui no nosso aplicativo, a gente pode implementar aqui esse parâmetro, a gente tem aqui bottom bar, então veja que realmente esse scaffold é um esqueleto de uma aplicação Android, então conforme a sua necessidade, você vai implementar a função aí correta, beleza? O que a gente quer por enquanto aqui é implementar o nosso Float Action Button, então a gente consegue até colocar a posição dele, né? Por padrão ele vem aqui na posição final, ou seja, do lado direito, mas se a gente quisesse que esse Float Action Button ficasse no meio ou ficasse na posição do lado esquerdo, a gente conseguiria alterar essa posição também. Mas o parâmetro que a gente está olhando aqui, que a gente quer, é esse parâmetro Float Action Button, né, que ele espera receber aqui um Composable. Então, aqui dentro a gente vai implementar o nosso Float Action Button. Então, aqui dentro do scaffold, eu vou chamar aqui o nosso Float Action Button. Ele espera receber aqui um lambda, e aqui dentro, então, eu consigo adicionar o nosso Fab. Então, eu vou utilizar o próprio componente do Material Design. Então, se eu digitar aqui Float Action Button, veja que eu tenho aqui essa função já, esse componente. Apertando o Enter aqui, ele já deu para a gente a estrutura base deste componente, onde a gente tem aqui a parte do clique, ou seja, o que vai acontecer quando a gente clicar em cima desse Fab, e aqui nós temos o conteúdo desse Fab, ou seja, o que nós queremos mostrar dentro desse Float Action Button. E aqui nós queremos mostrar um ícone, esse ícone de maisinho aqui. A gente consegue também utilizar os próprios ícones do Material Design, então você não precisa nem ir na internet para poder buscar ícones, você já tem acesso a vários ícones aqui dentro do Material Design. E como é que a gente faz isso? A gente tem aqui, então, um componente chamado icon. Eu vou utilizar esse componente porque eu quero mostrar um icon aí dentro. Deixa eu só dar um tab aqui para a gente poder aceitar a sugestão do Gemini. Deixa eu só fechar isso daqui.
E aqui então eu vou importar esse componente icon do Material Design, do Compose, né, um componente do Compose, e temos esse objeto icons aqui, que ele vai trazer para a gente alguns ícones. Dentro de default, a gente tem aqui vários ícones, e um deles é o ícone de ADD. Então, se eu apagar esse ícone aqui e no default eu dar um ponto, veja que ele traz para mim vários ícones já disponíveis dentro do Material Design, e aqui a gente quer utilizar o nosso ícone de ADD. No Content Script eu vou deixar aqui add, né, esse código hardcoded, porque aqui o principal objetivo aqui deste curso é te ensinar a construir um aplicativo considerando boas práticas de programação e uma arquitetura moderna. Se eu clicar aqui para a gente poder conseguir visualizar a nossa tela aqui de forma inteira, veja que ele já mostrou para a gente um Float Action Button aqui do lado direito, beleza? Então veja como é muito fácil a gente implementar aqui essa estrutura de tela no Android, aqui no Compose, né, utilizando aí os componentes do Material Design. O próximo passo agora vai ser a gente implementar o conteúdo da nossa tela em si. Então, aonde nós implementamos o conteúdo da nossa tela? A gente implementa aqui nessa função lambda que o scaffold dá pra gente, que é o conteúdo, o que vai ser mostrado aqui em toda essa parte branca disponível, beleza? Então aqui a gente vai implementar o nosso componente chamado lazy column, porque o lazy column é um componente aqui no Compose que vai nos permitir implementar listas, né, de forma eficiente. Isso daqui se compara, por exemplo, ao Recycler View, no sistema tradicional de views, e aqui no Compose a gente utiliza esse lazy column. Uma coisa que eu vou fazer antes de continuar aqui este vídeo, vai ser reiniciar aqui meu Android Studio, porque ele não está dando para mim aqui alguns avisos, alguns warnings que eu esperaria que ele desse, né? Porque eu criei esse projeto aqui, mas ele não está fazendo isso. Por exemplo, ele tinha que dar para mim, por exemplo, um warning aqui nesse scaffold, porque eu não estou utilizando esse it aqui. Ele espera que eu passe esse it para alguém que está dentro desse scaffold, para ele poder deixar de dar esse warning. E como ele não está dando esse warning para mim, pode ser que para você ele esteja dando, né? E você está vendo coisa diferente aí, você pode ficar confuso. Eu vou fazer aqui um reinício da minha IDE e depois a gente retoma a partir daqui. Agora sim, eu reiniciei aqui a IDE, né? Fiz aqui algumas limpezas, agora sim ele já está mostrando para mim aqui um warning, né? Porque ele espera que a gente consuma esse valor do it, que é o valor do padding, né? Que é fornecido pelo scaffold. Tá? O que a gente faz nessa situação? Aqui no nosso lazy column, que é o primeiro layout aqui, filho do nosso scaffold, eu vou chamar aqui o nosso modifier e vou passar para ele esse valor. Então aqui no modifier, quando eu quero consumir o valor do padding values que está sendo fornecido pelo scaffold, eu simplesmente, né, chamo aqui no meu modifier, vou dar um ponto, vou chamar aqui uma função consume windows insets, e ele espera receber um padding values. Então é esse valor de it que eu passo aqui dentro, beleza? Fazendo isso, ele já consegue aqui reconhecer. Muita gente também, ao invés de utilizar esse consume windows insets, passa aqui o padding com esse valor de it, né, também funciona. Mas olhando aqui para outros componentes do próprio Compose e na documentação do scaffold, eu vi que ele utiliza essa função aqui para poder fazer passar esse it, beleza? Então, continuando a nossa implementação, como que este componente lazy column ele funciona? Deixa eu só abrir aqui o nosso preview, para a gente poder conseguir visualizar as alterações. O lazy column ele tem aqui uma função de extensão aqui dentro desse escopo de lazy list scope chamada items. E aqui nesse items a gente consegue passar, né, alguns parâmetros que a gente consegue depois mostrar cada item da nossa lista. Então aqui no nosso items ele espera receber, por exemplo, uma lista. Eu vou criar aqui uma lista de string só para você ver como que ele funciona, né, com valor aqui, por exemplo, 1, 2, 3, só para você ver como que ele funciona. Passa a lista para o primeiro parâmetro do items e aqui a gente abre esse bloco aqui de função lambda e ele vai pedir para poder importar essa função items. Então, vou importar essa extensão de função, né, do nosso lazy list scope. Fazendo isso, veja que interessante, esse item já funcionou. Então, o objetivo aqui do lazy column é percorrer cada item que a gente passa para o nosso items aqui, uma lista de alguma coisa, e a gente vai renderizar essa lista, né? Então, com base em cada iteração que ele vai fazer aqui nos itens dessa lista, a gente consegue implementar, por exemplo, um design para poder mostrar esse item aqui, beleza? Qual é o nosso próximo passo agora? O nosso próximo passo é passar aqui para o nosso items a lista que a gente quer exibir. Vai ser uma lista de tarefas. Então aqui no nosso list content eu tenho que receber essa lista de tarefas. Aqui eu posso apagar esse modifier, porque eu não preciso receber um modifier aqui nesse list content. O que eu vou receber aqui vai ser o nosso to-dos. Então eu vou criar aqui um parâmetro chamado to-dos. Ele vai ser do tipo lista daquele objeto de domínio que a gente criou, de to-dos. E foi por isso que eu criei esse objeto aqui, né, essa classe, a primeira coisa que eu fiz, porque
eu já sabia que eu precisaria dele na hora de construir minha tela para poder facilitar um pouquinho a minha vida. Fazendo isso, aqui a gente vai ter um erro no preview, porque o preview agora espera receber uma lista de to-dos para ele poder conseguir renderizar corretamente aqui. Então veja como é fácil agora trabalhar aqui com o Composer, porque eu criei aqueles objetos fakes. Aqui então vou passar o nosso to-dos, vou chamar aqui o nosso list of, eu simplesmente chamo o nosso to-do 1, que foi o objeto que a gente criou, chamo o to-do 2, que foi o segundo objeto, e o to-do 3, que é o terceiro objeto. Então veja que eu não tenho que construir aqui 3 objetos novos na mão, né, de forma repetitiva, eu apenas utilizo os fake objects que eu criei, passo aqui, e assim eu consigo ter a visualização aqui no meu preview de forma correta, beleza? Aqui no lugar deste list of, que tem aqui valores, né, que eu defini aqui, eu vou passar o nosso to-dos, e agora sim, dentro aqui eu já consigo mostrar alguma coisa. Para poder fazer um teste, eu vou chamar um componente de texto, e nesse componente de texto eu vou chamar aqui o nosso it é o que a gente recebeu aqui do nosso items, né, representa o item em si, então o it é do tipo to-do, então se eu chamar aqui o ponto, veja que eu tenho acesso ao title, description, id. Então eu vou chamar apenas o title aqui, e veja que ele vai mostrar no nosso preview aqui uma lista com 3 itens, né, cada um dos itens mostrando aqui o title, beleza? Então dessa forma que o nosso lazy column funciona, como items funciona e como o nosso preview funciona aqui. Tranquilo? Show de bola. O próximo passo agora é implementar o nosso item em si. E para poder criar aqui um código que seja fácil de dar manutenção, eu não vou criar esse item diretamente aqui dentro, sendo que eu poderia fazer isso. Como o nosso item ele representa um único item aqui da nossa lista, a gente pode criar um componente específico, porque esse componente ele vai se repetir para cada item da nossa lista. Eu vou abrir novamente aqui o nosso aplicativo, ele fechou aqui, mas eu vou abrir aqui novamente, eu vou rodar aqui o nosso emulador e eu já mostro para você, tá? Deixa eu só abrir aqui, vou rodar o nosso emulador e daqui a pouco eu mostro para você o que a gente quer fazer. Então aqui no nosso emulador a gente quer implementar o item dessa forma, beleza? Eu quero ter aqui uma estrutura onde eu consiga colocar esse checkbox, onde eu consiga colocar o título, a descrição, esse ícone aqui de excluir. Então é este item que nós iremos implementar agora. E para isso então, aqui dentro do nosso UI, eu vou criar um novo pacote e vou chamar esse pacote aqui de Components. E aqui dentro de Components eu vou criar então o nosso item. Eu vou chamar esse componente de to-do item. Ele vai ser aqui um file, porque a gente vai criar uma estrutura aqui do Compose. Então, novamente, eu vou digitar aqui a palavra comp, para ele trazer para a gente o código já pré-criado. Eu vou digitar, então, o nosso nome de to-do item. Ele pode receber aqui um modifier, porque é um componente. É uma boa prática sempre receber o modifier quando você cria um componente. E aqui vou criar o nosso preview. E vou chamar o nosso preview de to-do item preview. Novamente, vou chamar o nosso to-do list theme. E aqui dentro vou chamar o nosso to-do item. Beleza? Assim nós já temos a estrutura de preview criada. Vou fazer o build refresh, sempre ele pede pela primeira vez, e agora a gente vai implementar então o nosso componente com base no que nós temos aqui do lado, beleza? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que implementar aqui o componente considerando, né, o nosso design. Então a gente tem aqui uma superfície que tem uma borda e ele tem uma sombra aqui também no fundo. Como é que a gente pode implementar isso? Como ele é o primeiro layout aqui, né, que é apresentado, a gente pode utilizar um componente aqui do Material Design chamado Surface, né, como o próprio nome diz, é um componente de superfície. E qual é o diferencial desse componente de superfície? Se eu parar o mouse em cima dele, a gente tem aqui alguns parâmetros. Eu consigo passar o shape, né, que a gente consegue definir se ele vai ter uma borda arredondada ou não. Consigo passar uma cor, consigo passar aqui a shadow, consigo passar uma borda. Então, toda vez que você tiver aí um design que ele apresente essas características de borda, de arredondamento, de cor de fundo, você pode considerar utilizar este componente chamado Surface, beleza? Então, aqui eu vou passar alguns parâmetros. O primeiro parâmetro que eu vou passar vai ser, de fato, o parâmetro modifier, porque quando a gente recebe aqui um modifier no nosso componente, a gente tem que utilizar esse modifier sempre no layout root do nosso componente, para a gente poder conseguir modificar alguns comportamentos desse layout aqui de fora do nosso componente, beleza? O segundo parâmetro que eu vou passar aqui vai ser o parâmetro shape. Eu gosto sempre de passar o nosso shape. Aqui no shape, eu vou chamar o shape do próprio Material Design. A gente já tem vários, né, algumas coisas já configuradas no Material Design. Então, a gente chama esse objeto Material Theme. Aqui eu tenho shapes. Vou chamar aqui o shapes e vou chamar aqui o medium, para ele poder colocar uma borda de um tamanho médio para a gente, né, de acordo com os valores que estão configurados no Material Design. A próxima coisa que eu gosto de fazer, eu vou chamar aqui o nosso Shadow Elevation. Aqui no Shadow Elevation eu vou passar um valor de 2.dp, para ele mostrar para a gente uma sombra. Vou importar aqui esse dp. E por último eu vou passar a nossa borda. A borda ele espera receber um borda stroke. Então aqui eu vou passar a instância do borda stroke. Eu posso passar aqui, por exemplo, qual que é a largura. Eu vou passar aqui de 1 dp.
E o segundo parâmetro, ele espera a cor. Qual que vai ser a cor dessa borda? Eu vou chamar aqui a cor do Material Theme, Color Scheme, e vou chamar aqui a cor Outline, beleza? Show de bola. Agora nós temos a nossa superfície desenhada, né? Temos essa parte aqui. Vamos implementar o conteúdo agora, que vai ficar dentro dessa superfície. Qual a estrutura que eu vou utilizar? Se nós dermos uma olhada aqui, né, a gente vai começar a entender como é que funciona layouts no Compose. A gente tem aqui um componente do lado esquerdo, temos um componente no meio, então a gente vai ter que dividir, né, basicamente como que o nosso layout está organizado. Esse componente do meio, ele vai ter duas linhas, né, um texto que vai ficar em cima, outro texto vai ficar embaixo, e temos do lado direito um outro componente. Então a gente vai dividir o nosso layout da seguinte forma. Como a gente quer colocar aqui conteúdos em linha, um ao lado do outro, eu vou primeiro chamar o nosso row. O objetivo do row é colocar os componentes dentro dele organizados em linha. Dentro do row, a gente vai ter então o primeiro aqui, que vai ser um checkbox. Eu já vou chamar o checkbox aqui de uma vez, daqui a pouco a gente implementa ele. Deixa eu passar aqui false, deixa eu passar aqui um trail lambda, beleza. O próximo vai ser o nosso column. O column é um layout que ele organiza aqui os componentes dentro dele em coluna, ou seja, um abaixo do outro. Então aqui a gente vai colocar dentro do column, que é o componente do meio, a gente vai colocar aqui dois textos. Então eu vou chamar aqui um text, vou passar aqui um valor qualquer, deixar um valor vazio, e aqui vou passar um outro text, né? Deixa eu dar aqui um Ctrl Z, text, e vou passar aqui também um valor vazio, tranquilo? Na verdade eu vou passar aqui um title e aqui um description, só para a gente poder começar a ver a estrutura. Então, beleza, temos aqui já, né, basicamente o que a gente precisa, o checkbox do lado esquerdo, temos aqui o título aqui no meio, em cima, e depois o description embaixo, e ainda dentro do nosso row a gente quer ter esse ícone aqui. Então aqui eu tenho um componente chamado icon button, para ele poder criar para a gente aqui um ícone, e a gente consiga clicar neste ícone respeitando todos os tamanhos aí de acessibilidade. Então que eu posso apagar, por enquanto esse é um clique, e dentro do icon button ele espera receber um ícone de fato. Então aqui eu vou chamar o nosso icon, e eu tenho aqui alguns ícones também do Material Design. A gente já tem um ícone, né, que vai representar para a gente aquela lixeirinha ali. Deixa eu só ver qual ícone que é esse. Então, a gente tem dentro do nosso Icons, do Material Design, a gente vai ter então o nosso Default e a gente vai ter um ícone chamado Delete, né? Ele vai trazer para a gente aquela lixeirinha. Aqui no Content Description, eu vou só passar aqui um Delete. E para poder organizar aqui o nosso código, eu vou selecionar aqui Alt Enter e vou pedir para colocar os argumentos em linhas separadas para a gente poder ter uma fácil visualização do código. Fazendo isso, se a gente, deixa eu clicar aqui para diminuir um pouquinho o nosso preview, veja que nós já temos a estrutura parecida com o que a gente quer, beleza? Temos aqui então todo o nosso layout estruturado. O próximo passo agora vai ser de fato, né, estilizar, deixar o nosso componente mais bonito. Então a primeira coisa que eu gosto de fazer, aqui no nosso row, né, que é o layout root que está dentro do nosso surface, eu vou adicionar um padding para ele poder adicionar um espaçamento em tudo aqui, para ficar mais bonito. Já vou digitar aqui o tab para poder pegar a sugestão do Gemini. Então o primeiro parâmetro aqui vai ser um padding de 16. Veja que ele já, né, colocou um padding aqui e ele ficou bem melhor, né, com essa aparência. Uma outra coisa que eu gosto de passar sempre quando eu utilizo o row é como que a gente vai organizar, alinhar esses componentes na vertical. Então a gente tem aqui um parâmetro chamado vertical alignment. Eu vou chamar aqui o nosso alignment center vertically para ele poder centralizar estes componentes aqui na vertical, né? Se tivesse algum probleminha aqui, por exemplo, de falta de alinhamento, esse vertical alignment ia resolver esse problema para você. Uma outra coisa que eu quero fazer, se a gente dar uma olhada, a gente tem aqui esses componentes bem grudados um ao lado do outro. E uma coisa importante a se considerar é que o nosso componente aqui de coluna, que tem o título e a descrição, a gente tem que fazer com que este componente ele utilize todo o espaço disponível na tela e deixe apenas o espaço para o ícone e o espaço para o checkbox. Senão a gente vai ter o nosso componente aí apenas com o tamanho, né, que ele precisa aqui bem pequenininho. A gente quer que este componente estique para poder ocupar todo o espaço disponível aqui na largura do nosso dispositivo. Então o que eu gosto de fazer? Aqui neste coluna, né, aqui neste column, como nós estamos dentro de um row, eu posso chamar o modifier aqui e passar essa função 8, né, como um F aqui, para ele poder preencher todo o espaço disponível para este componente, e o restante então vai ocupar apenas o espaço que é necessário. Eu posso então tirar este padding aqui, né, o Gemini sugeriu, mas eu quero utilizar apenas aqui
essa função de peso e veja que ele já, né, ocupou todo o espaço disponível aqui na largura do meu dispositivo, né, e deixando apenas o espaço disponível aqui para esses dois componentes, beleza? Então eu gosto de fazer isso. O que eu posso fazer também é adicionar um espaçamento entre os componentes, né? Por mais que ele já tenha aqui um espaçamento default de cada componente, eu gosto de utilizar também os meus próprios espaçamentos. Para poder adicionar espaçamento aqui no Compose, a gente tem aqui um componente chamado Spacer, e esse Spacer ele espera receber o Modifier. Se a gente quer dar um espaçamento na horizontal, a gente vai utilizar o nosso Modifier .width para poder dar um espaçamento aqui na horizontal. Vou colocar aqui um espaçamento de 8 dp, sempre lembrando que ele só vai funcionar, esse espaçamento aqui, do width, por exemplo, se nós estivermos dentro de um row. Se quisermos dar um espaçamento aqui na vertical, nós temos que utilizar o height, que é de altura, beleza? Então, dentro de row, utilizamos aqui a largura, dentro de column, utilizamos a altura, senão ele não vai aplicar o espaçamento corretamente. Vou copiar esse espaçamento aqui, vou dar um espaçamento aqui também entre o nosso column e o nosso botão. E agora vamos dar um pouquinho de estilo para os nossos textos. Então aqui eu vou novamente adicionar um espaçamento entre cada um desses textos aqui, só que agora, ao invés de utilizar essa função de width, eu vou utilizar a utilização de height, para ele poder colocar um espaçamento na vertical, beleza? Então veja que ele já deu um espaçamento um pouquinho maior aqui. O que eu gosto de fazer aqui no nosso componente de texto é adicionar aqui algum estilo para ele ficar um pouquinho mais bonito. E o Material Design já tem alguns estilos pré-definidos, então existe um parâmetro aqui chamado Style no nosso componente de text, e aqui eu vou chamar novamente o nosso Material Theme, Typography, e aqui eu vou passar um estilo que eu vou utilizar o Title Large, para ele poder colocar um tamanho um pouquinho maior aqui do nosso título e colocar ele um pouquinho mais forte. Então vamos esperar o preview aqui renderizar. Então veja que o nosso title já ficou com um tamanho maior, ficou aqui com a fonte um pouquinho mais forte. E da mesma forma aqui para o nosso text, para o nosso description, eu vou passar um style para ele também. Vou chamar Material Theme, vou chamar aqui o nosso Typography, e aqui então vou utilizar o nosso Body Large, para ele poder utilizar uma fonte de corpo com tamanho de large, e vai ficar com esse tamanho aqui, e vai ficar basicamente parecido com o que a gente tem aqui do nosso lado direito. Vamos agora, né, dar utilidade a este componente. Por enquanto, nós criamos esse componente passando aqui alguns valores fixos. A gente quer passar esses valores aqui de acordo com o objeto, né, to-do que a gente tem. Então, aqui na nossa função toDoItem, eu vou receber aqui o parâmetro que vai ser o nosso to-do, vai ser a nossa classe de domínio. Vou importar ela aqui, porque a gente quer mostrar aqui valores desse to-do, e depois a gente vai dar comportamentos, né, de clique, né, para esses dois botões aqui. Por enquanto, vamos passar o nosso to-do para a gente poder conseguir verificar o preview corretamente. A partir do momento que eu adiciono parâmetros aqui na nossa função, eu tenho que lembrar de adicionar esse parâmetro aqui no nosso preview. E veja mais uma vez como que vai ser fácil aqui para a gente, porque eu não preciso criar um novo objeto na mão, eu simplesmente posso chamar o nosso objeto fake que a gente criou. Vou chamar aqui, por exemplo, o nosso to-do1, e agora aqui em cima, no lugar onde a gente tem aqui o nosso texto com valor fixo, eu vou substituir isso daqui pelo nosso todo.title, e aqui vamos utilizar o nosso todo.description. O nosso description ele pode ser nulo, então o que a gente pode fazer? A gente só quer mostrar esse texto aqui de baixo caso o nosso description esteja preenchido. E, igualmente, a gente só quer dar um espaçamento aqui na vertical se nós tivermos o texto description. Então, o que a gente pode fazer? Trabalhar com Compose e Kotlin é muito simples. Eu vou chamar o nosso todo.description. Não é esse to-do que eu quero. todo.description. Vou fazer uma verificação de nulo com o let. E somente se o description não for nulo, a gente vai renderizar, então, esse espaçamento e esse texto. E veja que já fez um smart cast aqui, porque ele sabe que agora esse todo.description não é nulo, porque nós estamos dentro desse bloco let. Show de bola, se verificarmos agora o nosso preview, a gente tem os valores, né, que estão vindo do nosso fake object. O que eu gosto de fazer também, como o nosso to-do ele pode ter dois estados, o primeiro estado é o estado quando a tarefa está feita, e o outro estado é quando a tarefa não está feita, né, a gente pode representar esses dois estados aqui no nosso preview. Eu vou criar então aqui um novo preview para poder facilitar a nossa visualização. Vou chamar esse preview aqui de toDoItem completed. Vou nomear corretamente. E a gente tem aqui, se a gente vier no nosso fake object, a gente tem esse fake object todo2, que ele tem a variável isCompleted a true. Então, voltando lá no nosso toDoItem, eu vou chamar aqui o nosso todo2. E agora ele vai mostrar para a gente dois to-dos aqui. E a gente agora tem que implementar o estado desse checkbox. Aqui no checkbox a gente passou um valor para ele como false. Eu vou substituir esse valor aqui pelo nosso to-do.isCompleted. E ele agora vai mostrar para a gente, né, o preview número 2 aqui. Como que ele ficaria
marcado quando a tarefa está completa e como ficaria quando a tarefa não está completa. Show de bola! O próximo passo agora é implementar aqui os comportamentos, as ações deste componente. Então, nós temos aqui duas ações. A primeira ação, deixa eu minimizar agora este dispositivo, porque nós não precisamos olhar mais para ele. Então, nós temos duas ações aqui neste componente. A primeira ação é quando a gente faz aqui a mudança do estado da tarefa, que é esse checkbox. E a segunda ação é quando a gente clica neste botão aqui para poder excluir a tarefa. E trabalhando com Compose, a gente tem um conceito de fluxo de dados unidirecional, onde o estado ele desce para o componente, né? Ou seja, ele vem de um lugar mais alto na hierarquia, ele vem descendo dentro dos nossos componentes. Então, o to-do aqui ele é um exemplo de fluxo de dados unidirecional, onde o estado ele desce, ou seja, o to-do ele é um estado, uma variável que vai alterar durante o tempo. E nós temos aqui as ações que elas sobem. Beleza? Então, tudo que for ação dentro do seu componente, a gente vai jogar essa ação para cima, utilizando aqui as funções lambdas do Kotlin. Então, é assim que funciona o fluxo de dados unidirecional. Então, a primeira função que a gente quer disponibilizar do nosso to-do item vai ser uma função que vai ser responsável por informar para quem está utilizando esse componente quando que o estado de check aconteceu, ou quando o clique no item aconteceu, ou quando o clique no delete aconteceu. Beleza? Então, a primeira função lambda que eu vou criar aqui, o primeiro parâmetro lambda que eu vou criar aqui, vai ser para representar quando o nosso onComplete ele muda. Então, vou chamar aqui o nosso onComplete change, e ele vai receber aqui um boolean, um parâmetro verdadeiro ou falso, ou seja, se ele está marcado ou não, e vai retornar um unit. O segundo parâmetro aqui vai ser quando o nosso item em si é clicado, porque lá na frente a gente vai querer permitir que o usuário ele consiga editar, né, uma tarefa que ele já criou, e para isso ele vai precisar clicar em cima do item. Então, eu vou criar aqui um novo parâmetro chamado onItemClick, que ele vai ser aqui, não vai receber nenhum parâmetro, vai retornar um unit, uma função lambda, e um outro vai ser o nosso onDeleteClick. Deixa eu só trocar de click para click, é um padrão que eu gosto de utilizar aqui, a mesma coisa para o nosso onItemClick. E agora que a gente já tem esses parâmetros definidos aqui, eu vou apenas arrumar aqui o meu preview. Então, vou passar todos os parâmetros necessários. Então, vou passar aqui com a ajuda do Gemini. Aqui também vou dar um tab. E agora a gente vai passar, né, essas funções aqui para dentro do nosso componente. Então, quando o nosso checkbox ele muda, deixa eu só colocar esses argumentos em linhas separadas. Se eu verificar aqui o que esse onCheckChange retorna, ele retorna para mim uma função lambda passando um boolean e retornando um unit. E é justamente isso que a gente tem aqui no parâmetro da nossa função. Então, eu posso diretamente chamar aqui o nosso onCompleteChange, porque já vai reconhecer porque o tipo do parâmetro é o mesmo. Então, alteramos aqui para o nosso checkbox. Nós temos que alterar agora para o nosso clique do botão de delete. Então, aqui no nosso onClick, eu gosto sempre de colocar também numa linha quebrada. No nosso onClick, se a gente verificar aqui o parâmetro dele, ele também retorna aí um lambda, que não espera nenhum parâmetro e retorna um unit. A mesma coisa que a gente tem aqui para o nosso parâmetro também. Então, eu posso diretamente passar esse onItemClick para cá, itemClick. E por último, nós temos que fornecer uma ação de clique em todo o nosso componente. Ou seja, se o usuário não clicar aqui no checkbox e não clicar aqui nesse item de delete, qualquer outro lugar que ele clicar, a gente quer dar essa indicação para quem está utilizando esse componente. Então, acho que eu passei errado, né? Eu tenho que passar o onDeleteClick para cá. Então, aqui vai ser o nosso onDeleteClick. E agora sim, no nosso layout raiz aqui, eu quero colocar um clique também. E aqui no Surface, ele tem um parâmetro chamado onClick também, que você pode utilizar. Então, eu vou chamar esse parâmetro onClick e vou passar o nosso onItemClick. Beleza, agora o último passo é a gente utilizar este componente aqui na nossa lista de tarefas. Voltando aqui na nossa lista de tarefas, como esse componente já foi implementado, a gente vai trocar esse componente de text aqui e eu vou chamar o nosso to-do item e vou implementar os parâmetros que ele espera receber. O to-do vai ser o nosso each, o nosso onCompleteChange, eu vou passar, deixa eu dar um enter, eu vou passar aqui um lambda vazio por enquanto, aqui no nosso onItemClick eu vou passar também um lambda vazio, e no nosso onDeleteClick eu vou passar um lambda vazio também, beleza? Então veja que interessante, ele já colocou para a gente aqui, né, representou os 3 itens, que são aqueles 3 objetos fake que a gente tem, que a gente passou aqui no nosso preview, e veja que o nosso aplicativo está começando a ganhar forma. Aqui ele está me dando um warning, porque a gente tem aqui essas variáveis aqui, ele está meio que fazendo sombra de uma outra variável que está com o mesmo nome de it. Então, sempre que você tem esse padding values aqui,
Eu gosto sempre de mudar esse nome aqui para padding values mesmo, para não utilizar o it por default, porque senão ele fica interferindo aqui nos outros componentes na minha aplicação. Então eu troquei para padding values, passei o padding values para cá, e eu sei que dentro desse items aqui, o it se refere ao objeto todo. Eu também poderia renomear esse it para todo, para poder ficar mais explícito aqui, e passaríamos o nosso to-do aqui para dentro do nosso componente, tá? Beleza? Show de bola. Temos aqui então o nosso componente implementado, só que temos alguns ajustes finais para fazer nessa tela. Veja que os nossos itens eles estão grudados aqui no nosso dispositivo. Seria mais bonito se nós conseguirmos passar um espaçamento aqui. E aqui no nosso lazy column a gente tem aqui um parâmetro que é chamado de content padding, que é justamente para ele fornecer o padding, um espaçamento de toda a sua lista. Assim você não precisa aplicar espaçamento em cada item de forma separada. Então eu vou utilizar esse parâmetro, vou chamar esse parâmetro de content padding. Ele espera receber um padding values. E aqui eu vou passar um 16dp para todos os cantos. Deixa eu importar aqui o ponto .dp. E assim a gente vai conseguir ver a nossa lista agora um pouco mais bonita. Deixa eu renderizar aqui. Beleza, já colocou um espaçamento aqui em toda a minha lista. Agora nós queremos colocar um espaçamento entre cada elemento da nossa lista. Para poder fazer isso, eu posso mudar aqui o nosso itens para uma função chamada itensIndexed. E aqui, quando eu utilizo essa função, eu recebo aqui neste lambda o index e recebo aqui o nosso objeto. O nosso objeto eu utilizo ele normalmente. E aqui depois do item eu posso então fazer uma lógica, né? Como nós estamos utilizando com o código Kotlin, eu vou verificar se o nosso index ele é menor do que o nosso index do último elemento da lista. Se isso acontecer, eu posso adicionar um spacer aqui, né, utilizando aqui o height, porque nós estamos dentro de um lazy column. O lazy column, como o próprio nome diz, é coluna. Os itens vão ficar um abaixo do outro. Eu consigo então colocar um espaçamento com o valor que eu quiser. Coloquei 16dp, poderia ser 8dp, poderia ser o valor que você quiser. Aqui eu vou deixar de 8dp, porque ele fica um espaçamento um pouquinho menor, né, e fica aqui um pouquinho mais bonito e mais organizado. Então é isso, né? Implementamos aqui a nossa tela de lista de tarefas, considerando as boas práticas, te dando aqui algumas dicas sobre o Compose. E eu espero que você tenha gostado desta aula e na próxima aula, então, nós iremos prosseguir com a criação deste aplicativo.